Queridos internautas, meu nome é Rogério Oliveira, e assim como muitos de vocês, eu também estou aguardando com muito anseio o retorno do meu Redentor, o qual esteve morto, mas agora vive para todo sempre, e nos fez uma promessa na qual afirmou: não se turbe o vosso coração, credes no Todo-Poderoso e Soberano Criador, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3. Crendo eu, de todo o meu coração nesta promessa, tenho sido tocado pelo Espírito Santo do Todo-Poderoso e Soberano Criador, e por ele impelido a esquadrinhar os mistérios, a nós revelados por seu Filho, os quais encontram-se descritos nas Sagradas Escrituras, principalmente no livro da Revelação, o qual é mais conhecido em todo o mundo como livro de Apocalipse. As próprias palavras contidas neste livro nos exortam a procurarmos entendimento e sabedoria da parte do Altíssimo quanto ao breve retorno de seu Filho. Logo no início do livro da Revelação, lemos: Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Livro da Revelação 1:3. Através de vários estudos, pesquisas, orações e muitas reflexões, eu cheguei a algumas conclusões, as quais eu gostaria de compartilhar com os internautas que fazem estudos e pesquisas concernentes aos finais dos tempos e à vinda do Ico, que na verdade é o anti-Messias. Então vamos lá. Falarei a vocês, quase que tão somente no que diz respeito à besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra à imagem da besta, e também sobre a profanação do santuário da qual falou o profeta Daniel, o Messias e também o apóstolo Paulo. Começaremos lendo parte do capítulo 17 e todo o capítulo 13 do livro da Revelação, pois os dois capítulos se completam e nos dão maior percepção para que possamos elucidar seus mistérios. Primeiro lerei o capítulo 17. 1-11. Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitas águas. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito do Altíssimo me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada numa besta, vermelha. Havia muitas blasfêmias escritas nela, e ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo do Altíssimo e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a seu filho. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e da besta, que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta, que você viu, estava viva, mas agora não vive mais. Ela está para subir do abismo, e dali sairá, e será destruída. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida ficarão espantados quando olharem para a besta.
Ela estava viva, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando, e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E a besta, que já esteve viva, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 que vai ser destruída. Capítulo 17. 1 a 11. Agora vamos ler o capítulo 13. E o dragão ficou de pé na praia. Depois vi uma besta, que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. A besta, que vi, parecia um leopardo, os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E a besta, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu a besta. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade à besta. Eles adoravam também a besta, dizendo: quem é tão forte como a besta? Quem pode lutar contra ela? Foi permitido à besta se gabar da sua autoridade, dizer blasfêmias contra o Altíssimo. E ela recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ela começou a blasfemar contra o Altíssimo, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ela lutasse contra o povo do Altíssimo e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo do Altíssimo aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outra besta, que subia da terra. Ela tinha 2 chifres parecidos com os de um cordeiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela adorarem a primeira besta, aquela cuja ferida mortal havia sido curada. Essa segunda besta fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença da primeira besta. A segunda besta disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra a outra besta, que havia sido ferida pela espada e não havia morrido. A não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta, ou o número do nome dela. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número da besta quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Lidos os capítulos, vou agora tentar em minhas próprias palavras explicar as partes mais relevantes do exposto. Partirei do pressuposto de que a grande maioria dos internautas que estão me escutando já conhecem os capítulos do livro da Revelação que foram lidos, e que também já identificaram a mulher prostituta que a besta carrega sobre si, como sendo o Vaticano e a religião que este professa. Pois é a única cidade ou país no mundo que é conhecido como a cidade das 7 colinas e a única que se embriagou com o sangue dos santos no período da Inquisição.
Vamos analisar o resto da visão. O apóstolo João, enquanto em visão, foi levado ao tempo em que foi ratificado o Tratado de Latrão entre o Reino da Itália e a Igreja Católica Apostólica Romana. Este evento histórico se deu, segundo os historiadores, no dia 7 de junho de 1929. Este tratado acabou levando o mundo inteiro a contemplar o nascimento da monarquia representada pelas 7 cabeças da besta que subiu do grande mar. Foi o Papa Pio XI quem assinou o referido tratado como solene. Portanto, podemos afirmar que o Papa Pio XI foi uma das 7 cabeças da besta. Em outras palavras, foi ele o primeiro rei. Para quem não sabe, o Vaticano é um país cujo regime político adotado é um sistema conhecido como monarquia eletiva. É com base nestas informações históricas que hoje podemos dar nome aos bois. Melhor dizendo, às cabeças, a saber. O primeiro rei foi o Papa Pio XI, o segundo rei foi o Papa Pio XII. O terceiro rei foi o Papa João XXIII. O quarto rei foi o Papa Paulo VI. O quinto rei foi o Papa João Paulo I. O sexto rei, aquele que aparece vivo e governando, foi o Papa João Paulo II. E finalmente o sétimo rei é o atual Papa, ou seja, o Papa Bento XVI. Agora vejam a infinita sabedoria do Todo-Poderoso e Soberano Criador, sim, pois ao apóstolo João foi apresentado 5 reis mortos que já tinham governado, um vivo que governava e um que viria no futuro para governar por pouco tempo. O Todo-Poderoso e Soberano Criador revelou, desta forma, os fatos a João, para que pudéssemos saber qual das 7 cabeças seria a principal, de forma que pudéssemos identificar com exatidão qual rei que mesmo depois de morrer, tornaria a aparecer, para se apresentar ao mundo como tendo vencido a morte e ressuscitado, do qual é dito que causaria espanto e admiração nos que haveriam de ser destruídos. Vejamos então a fórmula deixada para que se possa identificar qual é o principal rei, o qual reaparecerá depois de morto. No capítulo 17, versículo 8, o anjo diz a João: A besta, que você viu, estava viva, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo, e dali sairá, e será destruído. Como você pode notar, o anjo fala que a besta que João viu viva é aquela que subirá do abismo. Agora raciocine e responda. Qual era o único rei que foi apresentado a João como estando vivo? Isso mesmo. O sexto rei. Veja. 5 já morreram, um está governando, e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Livro da Revelação 5:10. Identificamos na frase, um está governando o sexto rei como aquele que vivia. Portanto, podemos afirmar sem medo de errar que a besta é o sexto rei, em outras palavras. A besta é o Papa João Paulo II, e este Papa será também o Papa que reaparecerá e reinará na qualidade de 8º rei. Do rei que aparecerá novamente, e dos que por se acharem desavisados, sofrerem assombro, admiração e o engano, é dito. Então o perverso aparecerá, e o Cordeiro do Altíssimo, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso o Todo-Poderoso e Soberano Criador envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. Prossigamos então analisando a visão. O apóstolo João, então, viu que uma das 7 cabeças, ou seja, o sexto rei, sofreria um atentado de morte, mas que a ferida causada por esse atentado seria curada,
e que toda a terra se maravilharia, passando assim a seguir a besta e a adorá-la, pois o dragão havia dado a ela a sua autoridade sedutora, de forma tal que os homens diziam: quem é semelhante ao Papa João Paulo II? Quem poderá lutar contra a Igreja Católica Apostólica Romana, que através da astúcia e poder sedutor de seu rei, se impõe sobre todas as religiões da terra e as convida para que se unam a ele? A este rei foi dada uma boca que proferiria mensagens sedutoras, as quais, na verdade, eram palavras arrogantes e blasfêmias, que estavam a ser proferidas contra o Todo-Poderoso Criador, com a finalidade de difamar não somente o nome do Criador, mas também os nomes de todos os que habitam no céu.